aqui a sua esposa, a irmã Glaucia, vai estar fazendo essa oração. A paz do Senhor, irmãos. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque como é bom estar na tua casa e sentir a tua presença. Queremos dizer que tu és santo, tu és poderoso, Deus. Continua, Pai, falando conosco, tu nos conhece. Conhece cada coração, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Enche esse lugar com a tua presença e derrama a tua unção sobre teu filho agora, Pai. Ó Deus misericordioso e bondoso, fala, Senhor, conosco. Fica, Senhor, conosco, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Ah, Deus, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós a Tua unção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a santa e amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, vou pedir de pé, como estamos, que a gente leia junto Isaías 43, 19. Não sei se tem como projetar, mas... já está projetado. Vamos ler junto, vamos lá. 1, 2, 3, já. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém. A igreja pode se assentar. Esse texto já começa com uma afirmação da parte de Deus. Eis que farei uma coisa nova. Essa palavra Deus colocou no coração dessa igreja e que é uma referência para o ano de 2025, né, Peter? Então, quando me foi dado, né, essa oportunidade de fazer essa série de conferência, né, e o Senhor, né, através da pastora Jane, falou sobre esse texto, eu fui orar ao Senhor e o Senhor confirmou que essa série de conferência deveria ser baseado também nesse tema e também nesse texto. É tempo de recomeçar. Mas não é recomeçar de qualquer jeito, é começar de uma forma nova. Eis que farei uma coisa nova. O Senhor me deu 4 temas que eu pretendo explorar durante essa série de conferência. Eis que farei uma coisa nova nesta nação. É o tema de hoje. Eis que farei uma coisa nova nesta nação. No próximo domingo, se o Senhor nos permitir, estarei falando sobre eis que farei uma coisa nova no meio desta igreja. Depois, no outro domingo, já estou dando para você aí o... spoiler. Eu olhei para Mel, porque Mel é minha consultora de cinema. Eis que farei uma coisa nova no meio da tua família. E por último, eis que farei uma coisa nova no meio da tua vida. O Senhor vai afunilando, primeiro nação, depois igreja, depois família e depois você. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu sou igualzinho a você, com todas as limitações e também com todas as boas características que pela misericórdia de Deus Ele tem manifestado na sua vida e na minha, mas somos muito iguais. Mas eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor que Ele colocasse no meu coração e na minha boca a palavra dEle. Então essa palavra eu tenho certeza absoluta que há de edificar a nossa vida. Foi dito aqui, e se você prestou atenção em tudo que foi falado, e quando eu vou pregar, eu fico prestando atenção para ver se aquilo que me antecede converge para aquilo que Deus colocou na minha boca. Porque se Deus resolveu me usar, Ele já vai começar a falar antes de eu entrar. Porque não sou eu a estrela é o Senhor, né? E eu ouvi pessoas falando coisas aqui que nós não fizemos nenhum tipo de preâmbulo, de acordo prévio, mas já foram falando aquilo que eu ia falar. E eu agradeço a Deus porque é confirmação, né? Eis que farei uma coisa nova no meio dessa nação. Tem um texto na Bíblia, irmãos, que eu sou assim, fã de carteirinha. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu tenho certeza absoluta que você deve estar acompanhando as notícias, né? Já foi dito aqui por pessoas que me antecederam. A nossa nação, ela está passando por momentos difíceis. Eu tenho 60 anos de idade, semana que vem eu faço 61. E eu nunca vi uma situação tão crítica como nós estamos vivendo hoje. E você pode pensar que a culpa é de A, a culpa é de B ou a culpa é de C. Mas eu quero dizer para você o seguinte: a responsabilidade, mais do que a culpa, mas a responsabilidade sobre o que está acontecendo na nação e o desfecho que essa história há de ter, certamente repousa. A responsabilidade repousa sobre a igreja do Senhor. Deus não está olhando para o lado político A ou o lado político B. Deus não está olhando para o povo americano ou para o povo brasileiro. Ele está olhando para o povo dele, o povo que se chama pelo meu nome. Ele está falando de mim, está falando de você. A nós foi dado a responsabilidade de conduzir o destino da nação. Você vai dizer, mas pastor, eu nunca fui eleito, não sou vereador, não sou deputado, não sou senador, não sou presidente. Mas olha, o destino da nação está repousado sobre o povo de Deus. E Deus está olhando para o povo, esperando do povo uma atitude. Eis que farei uma coisa nova no meio dessa nação. Louvado e engrandecido seja o nome que excede todo nome, porque é o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando um crente, irmãos, coloca o joelho no chão, Deus muda até o destino da nação. Eu quero usar como pano de fundo, como reflexão, 2 Crônicas capítulo 20. Se o pessoal da multimídia puder, coloque aí para mim, 2 Crônicas 20. A gente vai fazer uma análise, né, de alguns versículos. E aí, se puder... legal. Interessante esse texto. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles os outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Eu não sei se você conhece Josafá. Josafá é um personagem muito interessante da Bíblia, ele era rei de Judá. Quando a Bíblia cita um rei, ele está falando para uma nação. Às vezes Deus fala para uma pessoa que é inexpressiva do ponto de vista político, social, econômico. Mas tem hora que Deus fala para o rei, e quando Deus fala para o rei, Ele está falando para a nação. É por isso que Deus colocou no meu coração esse texto. Deus está falando para uma nação. E a Bíblia diz que se levantou contra a nação de Judá, liderada por seu rei Josafá, 3 grandes exércitos. Sabe, irmãos, quando Deus quer fazer alguma coisa nova, geralmente Ele nos leva aos nossos limites. Foi orado aqui, foi falado aqui, que talvez tenha entrado hoje pessoas aqui que estão vivendo situações muito difíceis. Pois eu quero parabenizar você, porque você está vivendo uma situação difícil, porque é uma excelente oportunidade para que Deus manifeste na sua vida alguma coisa nova. O ambiente do impossível é o ambiente ideal para Deus manifestar alguma coisa nova. Porque Deus adora criar coisas novas, mas é necessário que haja um ambiente propício para que isso aconteça. Às vezes, irmãos, Deus levanta contra nós exércitos. Eu estou falando de forma figurada, porque você talvez não seja ninguém das Forças Armadas, né? Mas exércitos se levantam contra nós, forças muito maiores do que a nossa capacidade de resistir. Mas glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, porque no meio dessa luta, no meio dessa batalha, Deus há de se levantar e Ele vai fazer uma coisa nova. Veio aqui pessoas que testemunharam, né? E quando uma pessoa vem testemunhar, ela vem falar sobre alguma coisa que ela vivenciou. Prepara você para dar testemunho, porque Deus fará uma coisa nova. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 3 povos se levantaram contra Josafá. Se tivesse levantado um povo, Marcelo,
dá para lutar. Às vezes você está passando por um problema, né? E ele não é tão grande assim. Então, né, foi dito aqui, né, que Jane fez uma reunião ontem e que ela falou assim: você vai no hospital, né, e não pergunta para Deus, porque a doença é uma doença que você acha que está sob controle. Talvez um analgésico resolva, né, um anti-inflamatório. E aí você fica mais ou menos tranquilo em cima da sua segurança, da sua convicção. Mas aí Deus manda um segundo exército, não é um exército só. Ele manda o segundo exército, ele começa a arrochar. Deus adora arrochar a gente de vez em quando. De vez em quando, sabe, Jesus, eu fico revoltado com Deus. É como Jacó no vale de Jaboque. Ele se atraca com Deus e diz: não te deixarei se não me abençoares. Deus adora arrochar a gente. Isso não é por maldade, não. Sabe o que ele está fazendo quando ele arrocha você? Ele está preparando uma coisa nova. É uma coisa nova. É uma coisa nova. E você tem que se surpreender, meu irmão. Porque, irmãos, nós somos, eu e Glaucia hoje estávamos falando sobre isso. Nós somos danados para se acostumar com as coisas que Deus faz e achar que aquilo é natural, é cotidiano, é repetitivo. Então Deus às vezes nos surpreende com a quantidade de exércitos que se levanta contra nós, para que quando Ele fizer a coisa nova, a gente fique com a boca aberta, né? Tem um hino que fala assim, né? Você vai ficar de boca aberta, vai ficar estupefado, maravilhado. Que coisa incrível, que maravilha. Foi Deus quem fez isso, porque é uma coisa nova. Eis que farei uma coisa nova no meio dessa nação. Ele não levanta um exército, ele não levanta 2 exércitos, ele levanta 3 exércitos. E sabe, ele poderia levantar 4 ou 5. Sabe o que vai depender da quantidade de exércitos? É o tamanho, meu irmão, do teu orgulho ou da tua vaidade. Quantos exércitos precisam ser levantados para você quebrantar o teu coração? Eu estou falando de você, meu irmão, mas eu estou falando de mim também. É muito fácil chegar nesse púlpito, né? E eu tenho certeza que nessa igreja isso não acontece, mas às vezes eu vejo certos pregadores que são tão presunçosos, tão arrogantes, que ficam jogando no meio da igreja um desafio que ele mesmo não cumpre. Mas eu quero dizer para você que eu sou muito igual a você. A minha arrogância, a minha soberba, a minha vaidade, às vezes eu provoco Deus para que Ele levante um exército, e Ele levanta 2 exércitos, Ele levanta 3 exércitos, e se não estiver satisfeito, levanta 4, 5, 6, 10, até que eu possa me humilhar. A Bíblia diz que Josafá, o rei de Judá, ele recebe essa notícia: uma grande multidão. Não tira o texto não. Aí você me sabota. Vamos lá. E sucedeu, vamos lá, passa para o próximo versículo. Então vieram alguns e avisaram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão. Uma coisa terrível está vindo. Sabe, irmãos, você pode ter recebido, meu pastor, uma notícia ruim. É uma doença terrível. É uma notícia ruim que não tem crédito, que uma dívida que você não tem como pagar. É um problema com o filho, com a filha. É um problema com o pai, com a mãe, é desemprego, enfim, tem tantas notícias. A gente está cheio de má notícia. Liga a televisão, só má notícia. Não tem nada de bom, irmão, não tem nada de bom para se ver. Eu venho de um tempo que eu ligava a televisão e tinha alguma coisa boa para se falar, para alegrar o coração, mas não tem mais nada. É só notícia. Eis que vem contra ti uma grande multidão. Eu tenho um escritório lá na minha casa e tem um versículo que eu colei assim bem grande na parede. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti, ó Senhor. Sabe por que eu botei esse versículo lá? É Salmo 56, 3, me parece, não tenho certeza. Porque, irmãos, eu sinto tanto medo diante das notícias. Eis que vem contra ti uma grande multidão. Talvez você tenha ouvido essa palavra essa semana. Talvez você esteja vivendo essa realidade. Deixa eu tomar uma água aqui, irmão. Uma grande multidão se levantou. E aí, irmãos, agora que você teve a má notícia,
Agora você vai revelar o teu caráter de fé. Agora, quando vem a grande multidão, é que você revela se você é crente ou se você não é crente. Quando você é confrontado com uma má notícia, é mais ou menos assim. Olha só, um exemplo prático, só para você entender. Você trabalha numa empresa. Essa empresa está passando por um problema. Vamos dizer que ela é exportadora de café. Aí dia 6 vão colocar 50% de imposto para exportar para os Estados Unidos. E você trabalha numa grande exportadora, está vivendo bem, salário bom. Aí o dono da empresa fala, olha, se botar no dia 6, dia 7, está todo mundo na rua. Pode ter certeza, meu irmão, vai acontecer isso. Se a igreja não colocar o joelho no chão e clamar, vai acontecer. E aí você, nessa situação, não é só você que vai ser mandado embora. Centenas, milhares de pessoas vão perder os empregos. Mas você é crente, você não é qualquer um. Minha mãe já dizia, você não é qualquer um. Ah, mas todo mundo, mas você não é todo mundo, lembra disso? Não, você não é todo mundo, você é aquela pessoa que necessariamente precisa fazer diferença no meio que você vive. Mas quantas vezes, irmão, nós agimos como se nós fôssemos um ímpio, iníquo, afastado do Senhor. Entramos em desespero, fazemos coisas que são completamente contrárias àquilo que Deus estabeleceu. É hora de levantar e clamar e dizer, o Senhor se levantará por nós. Mas tem crente para fazer isso hoje no meio da terra? Tem crente para fazer isso hoje no meio da terra? Será que no meio de Israel ainda existe um profeta de Deus? Se existe uma coisa que está em falta no mercado hoje, é profeta de Deus. Homens e mulheres que se levantem para proclamar a palavra do Senhor e dizer, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu tenho velado por vós. Oh, aleluias. A Bíblia diz, irmãos, que Josafá, o rei de Judá, ele diante daquela grande multidão, 3 exércitos, grandes exércitos, se levanta contra ele. Sabe o que ele faz? Ele vai buscar o Senhor. Troca o versículo, por favor. O próximo. Então Josafá temeu. Meu irmão, não tem nenhum problema você temer. Não tem problema você temer. O medo é um sentimento que Deus usa para manifestar a sua glória. Eis que farei uma coisa nova no meio dessa nação, aleluias. E pôs-se a buscar ao Senhor. Qual é a ordem de prioridade na sua vida? Primeiro você faz, e depois que esgotou todos os recursos, você busca o Senhor, é isso? Não, que não seja assim. Que o meu coração seja convertido ao Senhor e o teu também, de forma que encontremos espaço para colocar o joelho no chão. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, aleluias. E não satisfeito, apregoou o jejum. Você sabe o que o jejum faz com o homem, irmãos? O jejum faz a gente reconhecer as nossas limitações. Eu tenho procurado, pedido ao Senhor misericórdia para praticar o jejum com constância. Até bem pouco tempo eu não tinha esse costume. Mas nada melhor do que 3 exércitos se levantando contra você para que você busque o Senhor e comece a jejuar. Eu costumo dizer, e essa frase já me acompanha há alguns anos, uma boa tribulação serve para 2 coisas. Primeiro, você perde peso. Você perde logo a vontade de comer. Quem quer emagrecer, peça ao Senhor uma boa tribulação. Ó Senhor, manda uma boa tribulação. Segundo, a gente começa a buscar o Senhor. Josafá buscou o Senhor. E pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum. O jejum te coloca no teu devido lugar. Quando você jejua, você sente o quê? Fome. Fome. Aí você descobre, sabe o quê? Que tu não é nada. Tu é pó e tu é cinza. É isso que eu sou e é isso que você é, pó e cinza. Quantas vezes, irmão, nós nos achamos tão grandes, tão importantes,
tão poderosos, quando Deus está querendo só que a gente reconheça quão limitados somos. Senhor, eu não tenho exército para opor a essa grande multidão. Vai para o próximo versículo. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Sabe o que acontece quando você começa a buscar o Senhor? As pessoas começam a ficar contaminadas por isso. Porque, irmãos, as pessoas não sabem mais onde encontrar a solução para os seus problemas. É o ímpio e é o crente, não sabe mais o que fazer. Mas quando um crente, um sim só, começa a buscar o Senhor, isso se alastra. Chama-se avivamento. O Brasil precisa de um grande avivamento. Eu e Glaucia, a gente vem de um bairro distante, e a gente vem de carro e a gente vai olhando quantas igrejas, irmãos, existem no Rio de Janeiro. Numa mesma rua pequena, às vezes tem 3, 4 igrejas. Você vai dizer assim, poxa, mas tanta igreja, e a situação está cada vez pior. O que está havendo? É porque, infelizmente, irmão, nós temos igreja, mas não temos avivamentos. Precisamos de crente que coloque o joelho no chão e comece a envolver as outras pessoas, dizendo, vamos orar e vamos clamar ao Senhor. E não precisa ser crente não, meu irmão. Não precisa ser crente. É um amigo meu que ele é dono de uma grande empresa, e ele estava conversando comigo que ele está passando por uma grande tribulação em relação à empresa dele, e ele não é crente. E ele falou assim, Gemuel, quando orar, ore por mim, ore pela minha empresa. Sabe por quê? Porque, irmãos, eles não sabem o que fazer. Está todo mundo perdido, batendo cabeça. Agora, se eu e você orarmos, se eu orar, Deus vai começar a mudar a história dessa nação. Eis que faço uma coisa nova no meio dessa nação. Basta apenas eu orar. E a Bíblia diz que Josafá apregoou jejum. Meu irmão, está na hora de jejuar. Se você não percebeu isso, está na hora de jejuar. Consagrar a vida ao Senhor. Os 3 exércitos se levantaram. Eles já estão na nossa porta. Estão ali do lado de fora esperando a gente. Quando você sair daqui, eles vão estar lá tudo esperando você. Oh, aleluias. Mas está na hora, meu irmão, de eu e você consagrarmos nossa vida ao Senhor. Muda o versículo. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio. Sabe, irmãos, é tão interessante, é que esse processo de transformação, de Deus colocar uma coisa nova, é absolutamente necessário que um crente ou uma crente, independente da história do passado, que Deus não está pensando nas suas qualidades, nos seus potenciais, mas Deus está querendo que você se coloque de pé. Eu me lembro do filho pródigo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. O pastor Hernandes Lopes, que é o pastor, que a Jane é fã dele, né? É chefe do fã-clube, ele tem levantado a igreja dele e colocado em joelho, como também tem sido feito aqui na Monte Hermão. E eu estava acompanhando uma das orações e ele começou orando, dizendo, Senhor, nossa nação, nós temos pecado contra ti, tenha misericórdia de nós. Continua, próximo versículo. Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos da nação? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Ah. Quem é o Deus que tu serve? Tem um hino que diz assim, onde está teu Deus? Onde teu Deus está? Meu Deus está no céu, meu Deus está na terra. O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso Senhor. Conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Para de confiar no homem. Para de confiar no homem. Sabe por quê? Porque Deus resolveu que agora Ele vai fazer uma coisa nova. Portanto, aquilo que funcionou no passado já não vai funcionar hoje. Glória a Deus. Você já bateu em portas e as portas não abriram.
E eu vou lhe dizer uma coisa, você ficou frustrado com A, com B. Bati na porta de fulano e ele não me respondeu. Bati na porta de ciclano e ele não me respondeu. Olha, essas pessoas têm responsabilidade? Claro que tem, mas foi Deus que fechou. Ele fechou. Eu me lembro que quando Ezequias estava cercado pelos assírios e Senaqueribe mandou lá o general dele, né? E o general dele falou assim: em quem você confia, Ezequias? Você confia no Egito, aquela cana quebrada que quando você se apoia nela, ela quebra e fura a tua mão? Meu irmão, nós somos igual esse cara, confiando naquilo que não é para confiar, porque no passado isso funcionou. Alguém veio e trouxe alento, trouxe conforto, trouxe solução, mas dessa vez não vai vir. Os 3 exércitos se levantam contra Josafá e não tem ninguém que venha ao auxílio dele. E ele clama ao Senhor, e ele apregou o jejum, e ele ora a Deus, e Deus se levanta porque ele é o Todo-Poderoso e não há quem te possa resistir. Ah, se nós orássemos essa oração de Josafá. Ah, se hoje, antes de você dormir, você botasse o teu joelho no chão e dissesse: na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Ele é o Todo-Poderoso. Eis que faço uma coisa nova no meio desta nação, aleluia. Troca o versículo, meu irmão. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra? Irmãos, Josafá começa a lembrar do passado, o que Deus já fez. Lembra o que Deus já fez na tua vida. Quantas vezes a gente esquece? Esquece. Eu tenho que correr, meu irmão, porque a hora já está passando, já está quase acabando o meu tempo. Josafá lembra. Passa o próximo versículo, meu irmão. Passa o próximo versículo. Nesse texto aí, Josafá diz assim: se nos vier as adversidades, as lutas, nós iremos na tua casa, clamaremos a ti, e tu nos ouvirás e livrarás. Meu irmão, se clamarmos, ele responde. Se clamarmos ao Senhor, você pode ter certeza que ele responde. Não estamos clamando, e aí vai ter que levantar 1, 2, 3, 4, 5, 10 exércitos. Porque Deus quer que nós clamemos a Ele. Troca o versículo, meu irmão. Os filhos de Amon, de Moabe, irmãos, todos esses que se levantam contra nós, é tudo vontade de Deus. Porque minha vida e a tua vida não é obra do acaso, não. Não pensa você que você é uma folha seca que vai ao sabor do vento, sem saber para onde vai parar. Você é um projeto de Deus. Moabe, Amon e os que moram na montanha de Seir se levantaram contra você. Isso aqui, obviamente, na sua vida é simbólico. Eu não sei onde está a tua dor, a tua aflição, a tua angústia. Mas tudo que tem se levantado contra você é com a permissão do Senhor. Continua, próximo versículo. Continua. Eu tenho que andar rápido, irmãos. Continua. Então veio o Espírito do Senhor. Esse texto é maravilhoso. Jaaziel. Quem já ouviu falar aqui em Jaaziel? Diga amém. Duvido que você ouviu falar. Duvido. Quem disse amém aí, me fala um pouquinho de Jaaziel. Ah, está escrito ali, né? Ah, pastor, ouvi sim, acabei de ouvir. Sabe por quê? Porque ele não é famoso. Ele não é famoso. Deus, quando faz uma coisa nova, Ele usa até uma jumenta para falar conosco. Até a jumenta Ele usa para falar conosco. Só para mostrar como Deus gosta de ser inédito. Para você ter certeza absoluta que é Ele que está falando. Irmãos, quantas vezes eu já fui naquele lugar certo, onde Deus sempre fala para ouvir a voz dele. Sabe o que ele fez? Não falou nada. Porque não é do meu jeito, é do jeito dele, é do jeito dele, é no tempo dele, é da forma dele, é da maneira dele. E ele vai levantar um Jaaziel.
Eu espero que eu seja Jaziel na sua vida hoje. Não sei. Talvez você tenha vindo aqui sem nenhuma pretensão. Talvez você veio hoje sem saber. Mas Deus resolveu levantar Jaziel para falar na tua vida hoje. Passa para o próximo. E disse Jaziel, da parte do Senhor: dai ouvidos toda Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Sabe por que uma peleja que é sua deixa de ser sua e passa a ser de Deus? Entendeu minha pergunta? Sabe por que uma peleja deixa de ser sua e passa a ser de Deus? Quem sabe a resposta? É porque você entregou para Ele. Você entregou para Ele. Você já entregou a sua peleja para Ele ou você continua lutando ela? 3 exércitos, é muito mais do que a sua capacidade, mas você está lá treinando para lutar. Que nem um bobo. Que nem um bobo, que nem uma boba. Treinando para lutar, gastando uma energia. Vai no médico, o médico diz assim: você está com ansiedade. Não tem nenhum problema ter ansiedade. Somos humanos. Mas será que a causa da ansiedade não é porque você está querendo lutar contra os 3 exércitos? Quando Deus está dizendo: meu filho, minha filha, entrega essa luta para mim, porque essa luta não é tua, mas é minha. Essa peleja não é sua, é minha. Caiu alguma coisa aí? Essa peleja não é sua, é minha. Essa palavra peleja é muito usada no sul do Brasil. Eu vou para peleja. Gosto dessa palavra, peleja. Essa peleja não é vossa, mas de Deus. Entrega para Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais Ele fará. Como é que eu faço para entregar? Meu irmão, como eu falei, busca o Senhor. Ora Ele. Billy Graham certa vez falou o seguinte: você precisa se ajoelhar e ficar ajoelhado e orando, e só se levanta quando você e Deus forem íntimos. Entrega essa peleja para Deus. Se você achar ainda que tem um pouco de vaidade, de orgulho ainda, entra em jejum. Faz jejum, porque o jejum vai mostrar qual é a tua capacidade, qual é a tua força. Jejua, clama a Deus, busca o Senhor, entrega essa peleja para Ele, porque essa luta é dele, não é sua. Vai, continua, próximo passo. Amanhã descereis contra eles. É amanhã, hein? Amanhã. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no vosso meio. Aleluia. Eis que farei uma coisa nova no meio dessa nação, e eu farei isso através de você. Essa é a palavra de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Troca o próximo versículo. Nessa batalha não tereis que pelejar. Oh, glória, boa notícia. Mas é aquele treino todo que a gente fez na academia. Não se preocupe, vai servir para a próxima vez, mas essa vez não vai. Essa vez sou eu que me levanto. Ficai parados, fica parado e vede a salvação do Senhor para convosco. Alemande, covalabassubi, cantarás. Aleluia. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Troca o versículo, meu irmão. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E adorou o Senhor. A mamãe falou aqui no começo do culto que a tia Vera teve um culto de ação de graça ontem, não foi, tia Vera? Está na hora de você começar a programar o culto de ação de graça. Estou vendo ali, vem uma nação, uma multidão, são 3 exércitos. Boa notícia, vamos marcar. Pastor Peter, quando tem vaga
na agenda da igreja para fazer o culto de ação de graça. Tem vaga para o final de agosto. Mas qual é o motivo? O motivo é que tem 3 grandes exércitos se levantando contra mim, mas o Senhor já disse que vai cair por terra, em nome de Jesus, aleluia. Troca o versículo. E levantaram-se os levitas. O pastor pediu para orar pelos levitas, não foi? Não foi isso que você falou? Não foi levitas que você falou? Ministério de louvor. Irmãos, eu nunca fui estrategista militar, mas não precisa ser muito sábio, nem muito culto, nem muito entendido, para saber que numa batalha, se você tem cantores, se você tem uma banda, né, todo exército, todo quartel geralmente tem uma banda, né? Aí tem uma guerra. Aí o cara vai e bota a banda na frente, né? E bota o cara do bumbo, bum, 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 na frente. Tá errado esse negócio. Primeiro vai a artilharia, a infantaria, a cavalaria, vai todo mundo, menos a banda. A banda só vai se a guerra vencer, né? Né, minha irmã? Vou botar a banda na frente? Mas aí o Senhor diz assim: eis que farei uma coisa nova. Deus gosta de fazer coisas inéditas. E aí cabe a você dizer o seguinte: vou obedecer ou vou desobedecer? Porque, irmão, se eu sou Josafá, no mínimo vou ficar meio cabreiro. Botar os levitas na frente, os coratitas, os filhos de Corá, que são aqueles que escrevem os salmos. Esse povo não está preparado para lutar, não é bom de espada, de arco, de escudo, mas é o que o Senhor mandou, meu irmão. É melhor obedecer do que sacrificar. Obedece. Se existe uma coisa que nós temos dificuldade, é de ser obediente. Eu e você somos 2 grandes desobedientes. Quando Deus está mandando obedecer, quantos exércitos vão precisar vir contra você para você se tornar uma pessoa obediente? Estou falando de você não, estou falando de mim. Aleluias. Para louvar ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Porque naquela época não tinha microfone, amplificador, caixa de som. Tem que berrar. Aí você vai pensar assim, sabe, vai berrar para poder assustar o inimigo, né? Porque o povo é desafinado, assusta o inimigo. Lá não tinha um monte de Débora para ficar cantando. É um monte de gente desafinada, mas não é não, meu irmão. É porque sabe o que acontece? Nada como um bom medo para você expurgar, gritando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Quem canta, isso não está escrito na Bíblia, mas de outro jeito está escrito. Quando você está em tribulação, você ora, depois você jejua, e quando Deus falar, começa a cantar. Mas ainda não teve vitória. Não precisa ter vitória. Antecipe-se, comece a louvar, porque Deus habita no meio dos louvores. Eis que farei uma coisa. O que Deus fez novo? Coloca os músicos, os cantores na frente da batalha. Isso é novo, gente. Novo demais. Isso é muito ineditismo. Isso é uma coisa de... Irmãos, eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas pode ter certeza, é uma coisa inédita. Glaucia me compartilhou um testemunho. Caramba, já são 9 horas. É isso mesmo ou meu relógio está adiantado? Aqui não tem. São 9. 2 minutos para acabar. Glaucia compartilhou um testemunho comigo. Tinha uma senhora muito pobrezinha, crente, ganhava um salário muito pouquinho, salário mínimo, e ela era casada com um homem, e esse cara vivia de bico, né? Ela usou até esse termo, bico, e ela queria comprar uma casa. Meu irmão, como que vai comprar uma casa ganhando salário mínimo? Como que vai comprar casa, meu irmão? Que história é essa? Que história é essa? Meu irmão, quando você estiver diante do impossível, é o ambiente ideal para Deus agir. O impossível é o ambiente ideal
para Deus agir. Para Deus não há? Para Deus não há? Eis que farei uma coisa? Pois bem, vou te contar a história dessa senhora. Ela começou a orar a Deus. Porque quando não tem solução, meu irmão, você busca Deus. Bom seria se, tendo ou não tendo soluções, já buscasse a Deus primeiro, né? Não, primeiro eu vou para o hospital. Depois, de acordo com o diagnóstico, vou buscar a Deus. Está errado, está buscando na ordem errada. Vai levar uma resposta ruim para poder buscar o Senhor. Era melhor buscar o Senhor para não ter a resposta ruim e aí oferecer louvor a Deus. Entendeu? Seja precavido. Seja preventivo. E aí a senhora foi buscar o Senhor. Senhor, eu não tenho dinheiro, Senhor. Meu marido vive de bico, mas queria tanto comprar uma casinha, Senhor. Deus ouviu a oração. Sabe por quê? Porque Deus ouve as orações. Deus ouve a oração. Deus ouve a tua oração. Não importa quem você acha que você é. Você talvez ache que você não merece, pois eu te digo, você não merece, eu não mereço, nós dois não merecemos, mas Ele ouve as nossas orações. Eis que farei uma coisa, e aí de repente batem na porta dela. Aí ela abre a porta do casebre que ela morava, envergonhada, porque apareceu diante dela um homem bem vestido, bem arrumado, bonito que nem eu. Aí ele falou assim: aqui mora a dona fulana de tal? Sim, sou eu. Oh, que bom que eu encontrei você. Você não sabe, mas você é minha irmã. Como assim sou sua irmã? É o seguinte, tem uma história que você não sabe. Seu pai, já falecido, ele teve um caso com a minha mãe e a minha mãe ficou grávida de mim. E ele abandonou, me abandonou. E a minha mãe foi viver a vida dela, me criou, e eu fui morar, num determinado momento da história, fui morar no Japão. Hoje eu sou um homem muito bem sucedido na vida. Minha mãe morreu, não tenho mais família, fui buscar para ver se tinha alguém. Será que ainda tem alguém nessa terra que faz parte do meu sangue? E descobri que você é minha irmã. Mas lá do Japão... Sabe por quê? Porque eis que farei uma coisa. Aleluia. E aí aquele homem falou assim: o que você está precisando? Estou olhando para a tua casa, estou achando que você está precisando de uma casa nova. Se eu errar no testemunho aí, você me avisa, tá? E ele falou assim: Deus me incomodou lá no Japão para que eu procurasse você e te desse uma casa nova. Aí ela disse assim no seu coração: vou procurar uma casa simples, porque nem conheço ele, ele não me conhece, não posso abusar da boa vontade. Não é homem que está fazendo isso, é Ele que é o Todo-Poderoso que se levantou em tua direção, aleluias. E ele disse para ela assim: não procure uma casa simples, procure a casa que está no seu coração, porque eu vou comprar ela para você. Deus é fiel, Jesus. Deus é fiel. Continua, passa o versículo que eu tenho que andar rápido agora. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Oh, aleluia. Crede nos seus profetas e prosperareis. Oh, aleluia. Vai o próximo, meu irmão. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluias. Vai o próximo, meu irmão. E quando começar a cantar e a dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscadas. Quando você canta, quando você ora, Deus age. Deus não age quando você fica com a boca fechada. Deus age quando você abre a boca. Louva e exalta o nome dEle.
Não importa o tamanho da luta, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Quanto maior a luta, louve ao Senhor. Cante louvores ao Senhor. Exalte o nome dEle. Porque Ele se levantará e porá emboscada contra aqueles que se levantam contra ti. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deus tem promessa na sua vida. Deus tem propósito. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Irmãos, esse texto ele é maravilhoso, sabe por quê? Porque quem lutou contra os 3 exércitos, eles começaram a lutar entre si. Um começou a batalhar contra o outro e começaram a se autodestruírem. Se confundiram, porque Deus pôs uma confusão no meio do arraial. Eis que farei uma coisa nova no meio dessa nação. Não tem nada decretado que Deus não possa mudar. Não tem palavra que Deus não possa alterar. Muda o texto, meu irmão. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir. Irmãos, os teus inimigos se levantarão um contra os outros, entre si mesmo, e um vai destruir o outro. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu ali com Josafá. Vai para o próximo versículo, meu irmão. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra e nenhum escapou. Entrega a tua luta para o Senhor. Para de sofrer. Confia no Senhor. Vem dar testemunho antes da vitória. Mostra o tamanho da tua fé. Confessa para as pessoas que te cercam o tamanho do teu Deus. Porque, irmãos, essa batalha vai parar. Essa luta vai passar. E o que vai sobrar no final é o teu relacionamento com Deus e aquilo que você testemunhou para as outras pessoas. Pessoas vão dizer assim: gente, você viu como aquela mulher é crente? Quem vai falar isso não é o outro crente, é o ímpio. Tu viu aquela mulher? Quando a notícia ruim veio, a forma como ela se manteve, como ela creu, como ela acreditou. Eu quero também esse Deus na minha vida. Muda o texto, vai para o próximo. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos. Irmãos, durante 3 dias, olha só a última frase, 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Eles começaram de um jeito e terminaram de outro jeito, e não houve nenhuma baixa, ninguém foi ferido do exército de Israel, do exército de Judá, ninguém foi ferido. E no final eles terminaram mais ricos do que quando começaram. Sabe o que acontece? A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Aposte disso nesta noite. Fica de pé, vamos orar ao Senhor. Aposte disso hoje. Tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus? Quero convidar você, eu não sei se tem alguém. Se tiver alguém, não conheço todos que estão aqui, tem muita gente nova aqui. Eu não conheço todos, mas talvez tenha alguém que não entregou. Se ela quiser vir à frente, se sentir à vontade, é bem-vinda para que possamos orar por você. A Bíblia diz que se em teu coração creres e em tua boca confessares, serás salvo. Exatamente. Se você quiser, não tem nenhuma obrigação. Isso é uma coisa voluntária. Se você quiser, se você está aqui e ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu convido você a fazer isso agora. Quero também convidar aquelas pessoas que estão cercadas por exércitos grandes exércitos.
O tamanho do exército não é exatamente o tamanho numérico do exército, mas é como você vê ele. Pode ser que de repente diante da tua luta eu acho que é muito simples, mas você sabe o tamanho da tua luta e a tua dificuldade. Se você quiser, eu convido você a vir na frente, porque nós vamos orar pela sua luta, pela sua tribulação. Se você está passando por uma luta ou por uma tribulação e quiser receber uma oração, eu convido você a vir à frente, que eu quero orar por você, assim como Josafá conclamou jejum e oração. Eu quero orar por você. Venha e traga para deixar, vai deixar aqui no altar. Eu não estou expondo, obrigando você a fazer nada. Faça o que você quiser fazer, ok? Quem puder, se coloque de joelho, toda a igreja. Quem puder, quem não puder não tem problema, tá bom? Não tem problema. A Glaucia, por exemplo, não pode, que ela está se recuperando de um problema no joelho. Mas quem puder, não tem nenhum problema. Agora, se você não pode e se você quiser, entrega o teu joelho ao Senhor e diz: Senhor, eu quero poder me ajoelhar diante de Ti. Vou orar por você. Querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que ouve a nossa oração. Não somos dignos, Pai. Esse povo se ajoelhou aqui, Pai, nenhum é digno, nenhum é merecedor, ninguém aqui merece nada. Mas a cruz nos fez filhos de Deus. A cruz nos fez filhos de Deus. E como filhos entramos na Tua presença, Senhor, para Te pedir: Deus, manifesta o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, como resultado do Teu amor. Senhor, cada um trouxe uma luta, uma tribulação, exércitos se levantaram, Senhor. Mas Deus, eles estão agora aqui como eu, entregando diante de Ti a luta e a tribulação. Porque cremos que Tu és o Todo-Poderoso e que Tu farás uma coisa nova no meio dessa nação. Senhor, clamamos pela nossa nação e clamamos pelas nossas vidas. Clamamos pela nossa igreja, clamamos pelas nossas famílias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, caia por terra agora, rebande covalabasúbias, toda artimanha maligna, toda intenção diabólica, tudo aquilo que tem se levantado contra nós para nos destruir, caia por terra agora, Deus, em nome de Jesus. Senhor, já vai colocando no coração da Tua serva e do Teu servo o desejo de fazer o culto de ação de graça, em nome de Jesus. Senhor, se tem alguém enfermo, em nome de Jesus, Jeová Rafá, cura pelo poder do Teu nome, e que fique muito claro, foi o Senhor que fez isso, foi Ele que fez. Senhor, se está passando por problemas de ordem financeira, desemprego, alguma coisa, abre portas, Senhor. Mas faz daquele jeito inédito, novo, diferente, para que fique claro, muito claro, que foi o Senhor que fez isso. Para que possamos Te oferecer cultos em ações de graça. Ah, Senhor, para que possamos testemunhar ao mundo perdido, que no meio desta terra ainda tem profeta em Israel. Tenha misericórdia, Deus, tenha misericórdia. Abençoa Teu povo, abençoa Tua igreja, abençoa nossa nação. O inimigo tem se levantado contra essa nação, mas nós repreendemos todo o poder das trevas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, você pode voltar para o seu lugar. Quero agradecer muito a oportunidade, pedindo perdão, irmãos,